Sabe quando acontece uma situação ou alguém te pega de surpresa e você fica chateado, alguém te xinga, briga com você no trânsito, te fecha, ou acontece uma situação muito chata que te tira do eixo, que você começa a ficar pensando negativamente, começa a sentir que parece que aquilo grudou em você e você não consegue soltar o pensamento ruim ou aquele lado sombra que vem quando a gente tem vontade de esganar uma pessoa, ou quando aquela situação veio te atropelando de um jeito que você foi pego de surpresa e não sabe como resolver. Como eliminar pensamentos negativos, como sair dessa sintonia ruim, dessa ressonância que grudou em você e que muitas vezes a gente precisa fazer um esforço, e o primeiro esforço é você se dar conta que você está imerso no problema e que você precisa fazer alguma coisa urgente, imediatamente, para sair desse estado, porque é só saindo do estado negativo que você vai eliminar o pensamento negativo. Então vem comigo nesse vídeo de hoje que eu vou te dar dicas de ouro aqui para você conseguir mudar a sua mentalidade e principalmente, eliminar esses pensamentos negativos e essa sintonia negativa que às vezes gruda em você. Vamos que vamos! Bom, às vezes, quando a gente se depara com uma situação chata, hoje mesmo de manhã aconteceu uma situação meio chata aqui na empresa, que eu tive que me envolver para responder, e de cara, quando a gente vê às vezes que a pessoa tá te agredindo, tá te xingando, tá falando coisas que não é bem assim. Todas as vezes que acontece uma situação em que alguém me acusa de algo, eu aprendi a dar um passo para trás e a pensar, realmente essa pessoa tem razão ou eu tô certa? Porque às vezes a gente já de cara reage dizendo que tá tudo certo. E aí se você dá um passo para trás e respira um pouco, você vê que não é bem assim, que aconteceu alguma coisa. E eu era uma pessoa, há tempos atrás, que eu reagia muito. Ao invés de eu parar, respirar e analisar a situação, eu já saía querendo atropelar tudo, xingar todo mundo e querer me defender, A gente tem essa condição, essa atitude, às vezes, de querer se defender, Porque a gente nunca gosta de ser acusado, de ser xingado, de ser agredido. Então, se alguém vem e te xinga, a primeira reação que a gente tem é querer se defender. Mas será que aquela pessoa não tem alguma intenção boa naquilo que ela tá te falando? Será que realmente você não precisa mudar alguma coisa, por isso você tá passando pela situação? Nós já vamos falar mais profundamente sobre isso e o que isso quer nos dizer. Porque, como sempre, eu vou trazer uma visão um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver e a ter acesso por aí. Mas a primeira coisa que, antes de você fazer essa reflexão, é interessante algumas dicas, algumas práticas que eu vou te trazer aqui, que são interessantes para você limpar a sua mente, seu estado mental negativo. Então a primeira coisa, se você tá realmente imerso num problema, numa situação que não sai da sua cabeça, alguma coisa que te incomodou demais, que esse pensamento negativo não desgruda de jeito nenhum, uma das atitudes, uma das ações que você pode fazer imediatamente para sair desse estado é fazer algum exercício físico até chegar na exaustão. De verdade, Claro que você não vai ser inconsequente, se você tem algum problema de saúde, não pode se esforçar muito, você não vai fazer, óbvio. Mas é interessante você ir para exaustão. Então, correr, fazer caminhadas. Se você costuma fazer caminhadas, faça caminhadas um pouco mais longas. E eu vejo muita gente, via muito no meu consultório também, clientes que diziam que uma boa caminhada, uma boa corrida, um exercício físico mais intenso fazia com que aquela energia ruim se dissipasse. Por quê? Porque quando a gente está num esforço muito grande, é como se a nossa energia se expandisse e realmente libera o que tá preso, o que tá contido. É como se soltasse mesmo, porque você tá ali tão concentrado em dar tudo de si pro exercício que você começa a soltar o pensamento negativo. Tem essa lógica também que acontece, tá? É como se acontecesse uma expansão de consciência. E aí você solta o problema e ele desgruda de você, de certa forma, tá? É uma linguagem coloquial, mas é pra você entender o mecanismo como funciona. A segunda coisa que você precisa cuidar é com a reclamação. Se você pegar o problema, pegar a situação e sair falando pra todo mundo, reclamando, chutando, enlouquecendo com aquilo que tá te acontecendo, você vai dar muito mais força pro problema. Você vai dar muito mais força pro pensamento negativo. Então você precisa soltar mesmo, sabe? Liberar, não fica falando no assunto trocentas vezes. Esses dias eu tava conversando com uma amiga que veio me contar sobre uma situação, Ela tem uma loja e daí um entregador veio entregar, fez uma barbaridade lá, destratou as funcionárias, destratou ela, xingou todo mundo, porque ele não conseguiu estacionar pra entregar e não sei o que, deu uma confusãozinha lá. E ela tava me contando a história, E tava muito chateada, e daí ela já queria me mostrar mensagem, e daí não sei o que. Eu falei pra ela, não,
não quero nem ver a tua mensagem. Eu não quero saber, eu não quero entrar nessa sintonia. O que é que você pode fazer para resolver isso? O que é que você pode fazer para evitar isso? Quanto mais a gente fica falando, quanto mais a gente fica remoendo, mais a gente dá energia, mais a gente dá força e vai ser muito mais difícil de você sair desse processo. Então, cuide com isso. Procure não reclamar, não ficar falando no assunto. Dissipa, deixa dissipar. Outro exercício muito legal para limpar e para eliminar pensamento negativo é rir. De verdade. Você assistir um bom filme de comédia, você ir no teatro ver alguém fazendo alguma coisa de comédia. Enfim, é você pegar alguma coisa que faça você rir. Algum vídeo no YouTube que você já viu algumas vezes que faça você rir. Por quê? Porque você precisa quebrar esse estado negativo. Você precisa sair desse ciclo. Você precisa sair dessa frequência. E para isso você tem que ir pro outro extremo, que é diferente daquilo que você tá tendo contato no momento. Eu até fiz um esqueminha aqui bem legal, quase como uma brincadeira que a gente vai fazer aqui. Mas antes da gente fazer essa brincadeira aqui que vai ficar mais pro fim, eu quero que você também pare para observar como que é a atitude do outro quando você tá com um pensamento negativo. E isso tem relação com outra pessoa, tipo, você tá remoendo uma situação que alguém te causou algum transtorno. Começa a observar se o que a pessoa fez para você não é o que você costuma fazer com você. Essa foi a reflexão que eu fiz com essa amiga. Eu perguntei para ela, escuta, essa agressividade que o entregador lá da tua loja teve com vocês, não é a mesma que você tem com você? E como eu conheço ela, eu sei que ela é assim. Ela volta e meia fica dizendo, porque eu sou uma droga mesmo, porque pra mim as coisas não dão certo, porque eu não consigo me impor com os meus funcionários. Ela já me disse algumas vezes, eu sou uma merda de pessoa. Desculpa a expressão. E aí eu fiz ela voltar no tempo em algumas situações que a gente já conviveu e passou juntas, e ela começou a refletir e falou, caramba, eu me trato assim mesmo. Eu vivo me xingando, eu vivo brigando comigo. Eu sou agressiva comigo, Kátia. E aí a gente começou a conversar sobre como ela ia mudar isso e quebrar esse estado, porque ela tem mania de quando as coisas dão errado pra ela já cair nisso, se culpar, brigar com ela mesma, se xingar, ficar com raiva. Da mesma forma, às vezes quando as pessoas brigam com a gente ou nos xingam porque você não cumpriu com alguma coisa, será que você não anda se desleixando com você, deixando de cumprir com aquilo que você sabe que tem que fazer por si? Eu lembro de um episódio também que aconteceu comigo algumas vezes, quando eu ia caminhar com os meus cachorros. Às vezes só do Hugo, meu cachorro grande, cheirar assim os matinhos no centro aqui em Gramado, as pessoas me xingavam, vai deixar esse cachorro cagar e mijar aí. E ele nem fazia nada, ele só cheirava assim os canteirinhos e as pessoas já me xingavam. Até o momento em que eu comecei a me ligar, puxa, será que eu não fico me xingando sempre por nada? E sim, porque eu sou um pouco desastrada, né? Sou sagitariana, então eu sou meio desastrada, assim, às vezes eu derrubo as coisas. E por muitas e muitas vezes eu brigava comigo, como eu sou desastrada, como eu sou boca aberta, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Parece que não é nada, mas tudo que a gente faz com a gente se reflete no nosso mundo externo. Então, quando a gente tá com excesso de pensamento negativo, em primeiro lugar, começa a avaliar se você não tá pensando coisas negativas a respeito de você, constantemente, brigando com você o tempo inteiro, se xingando o tempo inteiro, pensando negativo sobre você. Começa a mudar esse estado mental e aí usa essas dicas que eu te dei aqui, que com certeza elas vão te ajudar para que você mude esse estado. Então, para de reclamar e de fazer o problema crescer, vai dar risada e faz algum exercício físico. Essas 3 dicas são as dicas mais potentes, diríamos assim, para você de cara liberar esses pensamentos negativos que estão te incomodando. E claro, se você tiver constância nessas 3 dicas, com certeza você vai começar aos poucos a limpar completamente a sua mente dos pensamentos negativos. Exercício físico é muito bom porque libera um monte de energia, de bem-estar, de prazer. Esqueci o nome do hormônio agora, Douglas. Endorfina. Para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta leve, né, mais leve na vida. Por quê? Porque existe também um processo energético na hora do exercício, que eu sinto comigo, que faz com que você também solte muito energia negativa, problema, estresse. Então é o momento de você soltar, de você extrapolar mesmo. Então o exercício físico tem um grande resultado para esse tipo de questão, tá? Agora eu vou pedir pro nosso videomaker fazer uma brincadeirinha aqui com a gente e eu quero que você responda. Eu vou fazer um questionamento aqui e você tem que dar a resposta, mas depois a gente vai te dar a resposta, tá? Então, 5 práticas, além das 3 que eu te falei, 5 práticas que também vão te ajudar a eliminar pensamentos negativos. Vamos lá. Trocar a reclamação por... Se ao invés de reclamar, o que eu posso fazer ao invés disso? Depois eu vou te falar, se você não souber. Trocar a culpa por... Porque pensamentos de culpa, que foi o exemplo que eu dei antes, faz com que você também tenha muitos pensamentos negativos, né? Trocar o medo do futuro por... Pensamento negativo também tem a ver com medo do futuro, né? Trocar o excesso de trabalho por... Quando a gente tá
muito sobrecarregado, a gente também tende a ter pensamentos negativos. Trocar o peso, a carga por... Agora vamos lá que eu vou te dar as respostas, vamos ver se você acertou. Trocar a reclamação por gratidão, trocar a culpa por chega de desculpa, porque quando a gente tá muito cheio de culpa, de ressentimento, a gente tá criando um monte de historinha na cabeça pra não fazer o que tem que ser feito. Vamos combinar, né? Trocar o medo do futuro por acredito, posso e mereço. Trocar o excesso de trabalho por qual a única coisa, a coisa mais importante que eu tenho que fazer nesse momento. Trocar o peso e a carga por momentos com você. Então ele vai botar na tela aí, vai aparecendo pra você anotar. E inclusive a gente vai deixar lá no blog um texto onde eu falo um pouco mais sobre isso também, pra você pegar as indicações, mas aqui no vídeo vai aparecer. E tenho certeza que você vai gostar muito de praticar tudo isso, de entrar nessa vibe, e essa vibe positiva vai mudar a sua sintonia, a sintonia dos seus pensamentos. Pode ter certeza disso, tá bom? Um beijo no coração, amo você. Se gostou, compartilha, dá o seu joinha aí, porque se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado e curtido o nosso vídeo, tá bom? E deixa seu comentário aqui sobre o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Quais são as suas curiosidades sobre o que você gostaria que eu comentasse, relatasse, trouxesse aqui para contribuir com a sua jornada, tá bom? Um beijo e até a próxima.